Sabe, tem um mistério no início da história do cristianismo que intriga muita gente. Sim. Como é que um grupo pequeno, perseguido, sem poder nenhum, de repente explode e Exato. começa a literalmente virar o mundo de cabeça para baixo? Exato. A gente lê sobre isso lá no livro de Atos, capítulo 2, e parece quase mágico. De onde vinha toda aquela força, aquele impacto? É a grande pergunta, né? Pois é. E para investigar isso, a gente tem em mãos um texto do Marcos Benedito chamado Atos 2 não é método, é vida. E a tese dele é provocadora. Muito. Ele argumenta que a resposta não está em nenhuma estratégia que eles usaram, mas sim em pistas escondidas à vista de todos, que descrevem a vida interna daquela comunidade. Exato. É como se o autor nos dissesse: parem de olhar para os efeitos espetaculares. As conversões, os milagres. Isso, e foquem na causa, na estrutura que sustentava tudo aquilo. E ele ancora a investigação toda em um único versículo, Atos 2:42, que funciona como um DNA da comunidade. E qual é o versículo? O versículo diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A nossa missão aqui é seguir essas pistas, desmembrar o que o autor chama de os 7 pilares que nascem daí. Para entender a lógica por trás daquele poder. Exatamente. Não era mágica. Era um organismo vivo e extremamente saudável. Ok, vamos mergulhar nisso. Se é um organismo, precisa de um esqueleto, de uma estrutura. E o autor começa pelo primeiro pilar, que é a base de tudo: a perseverança na palavra. Certo. Ele diz que eles não viviam de opiniões, de achismos, havia um corpo de ensino sólido, a doutrina dos apóstolos. O autor até cita Jesus em João 8,31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. A palavra-chave é permanecer. É a chave, né? Não era um estudo de fim de semana, era uma imersão contínua. Totalmente. E o fascinante na análise é que essa palavra não era um conhecimento teórico, abstrato. Ela funcionava como, tipo, uma constituição para a comunidade. Ah, interessante. Era a realidade compartilhada que definia quem eles eram, como agiam e, principalmente, como se relacionavam. E isso nos joga direto no segundo pilar, que é inseparável do primeiro, a comunhão verdadeira. A palavra criava a base para a comunhão. Exato. O autor usa Atos 2,44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A leitura que ele faz é que isso vai muito além de um churrasco no domingo, sabe? Era uma unidade de propósito, quase uma mente coletiva. E o autor faz uma conexão aqui que me pareceu o centro do argumento dele. Ele cita a oração de Jesus em João 17, quando Jesus pede para que todos sejam um, para que o mundo creia. Sim, a ordem é crucial. A ordem das coisas é fundamental. Primeiro a unidade interna, depois a credibilidade externa. Isso vira de ponta cabeça a lógica de hoje em dia, né? Que foca na imagem externa, no marketing, esperando que isso resolva os problemas de dentro. Exatamente. O autor está basicamente dizendo que, para a igreja primitiva, a comunhão não era uma estratégia de marketing. Não era. Era o próprio produto. O testemunho deles não era um slogan bem bolado. Era a qualidade chocante dos relacionamentos deles. O mundo olhava e via uma unidade que não existia em lugar nenhum na sociedade romana. E isso por si só já era a prova de que algo diferente acontecia ali. A unidade era a mensagem. A unidade era a mensagem. Certo. Então temos a palavra como esqueleto e a comunhão como o sistema circulatório, o sangue. Mas o que era o coração que bombeava tudo isso? O que mantinha esse organismo vivo? Aí entra o terceiro pilar, que o autor define como o motor de tudo: a vida de oração. Ele lembra daquela cena em Atos 4:31, quando, depois de orarem, o lugar tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. É uma cena impressionante. Era a conexão direta com a fonte de poder. E o autor traça uma linha bem dura que ele diz: igreja sem oração vira instituição. Uma ONG com bons valores. Isso. Uma igreja que ora se torna um instrumento vivo, um agente sobrenatural no mundo. Isso me levanta uma questão.
O texto descreve essa comunidade sendo cheia do Espírito, o que soa muito positivo, né? Cheio de poder, mas o pilar seguinte que o autor apresenta parece quase uma contradição. Ele fala do temor do Senhor. Como é que você pode estar cheio do Espírito e, ao mesmo tempo, sentir temor? Essa é uma pergunta excelente, e o autor gasta um bom tempo esclarecendo isso. Ele é categórico, não se trata de pavor, de medo de castigo. Certo. A palavra aqui é reverência. É a consciência constante de que eles estavam lidando com um Deus santo, poderoso. Atos 2,43 diz: em cada alma havia temor. Entendi. Na visão do autor, esse temor funcionava como um guarda-reio para o poder que eles tinham. Impedia que o poder gerasse arrogância, sabe? Impedia que os dons virassem show pessoal. Era o que garantia que o poder não os corromperia. Entendi. Então o temor não era o oposto do poder, era o que o equilibrava. Era o que mantinha o motor funcionando sem superaquecer e explodir. Exato. E essa reverência toda, essa atitude interna, como ela se manifestava no dia a dia? Ficava só dentro da igreja? De jeito nenhum. E aqui é onde a análise fica realmente interessante, porque o autor conecta essa atitude interna com o impacto social deles. Ah! É o quinto pilar, o amor prático e a vida sacrificial. Eles não faziam um discurso sobre amor. Eles o praticavam de forma visível e às vezes radical. Repartiam bens, vendiam propriedades para ajudar os necessitados. E o resultado disso é uma das frases mais intrigantes de Atos, no versículo 47. Qual? Eles caíam na graça de todo o povo. Essa frase sempre me chamou a atenção, cair na graça do povo. O autor explora o que isso significava na prática. Não era só serem legais, populares, certo? Exato. Não era popularidade no sentido moderno. Era respeito. A sociedade ao redor, mesmo não concordando com a teologia deles, olhava para aquela comunidade e via um modelo social que funcionava. Que funcionava. Viúvas eram cuidadas, órfãos eram amparados, ninguém passava fome. Era uma rede de segurança social tão eficiente e genuína que até os pagãos admiravam. O amor prático deles era a maior ferramenta de atração. A reputação deles vinha da generosidade, não dos sermões. Precisamente. Uma generosidade palpável. Isso é poderoso. Mas manter esse nível de sacrifício exige uma coesão absurda. Qualquer grupo humano, quando cresce, tende a criar facções, disputas de ego. Com certeza. Como o autor diz que eles lidaram com isso? Essa é a ponte para o sexto pilar, que talvez seja o mais difícil de todos, a unidade espiritual. O texto aponta que, naquela fase inicial, simplesmente não havia espaço para disputa por posição ou competição por destaque. A fonte usa a analogia clássica de Paulo sobre o corpo, de 1 Coríntios 12. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Eles não se viam como uma coleção de indivíduos competindo por um lugar no palco. Eles se viam como um único organismo. A dor de um era a dor de todos. E o sucesso de um era o sucesso de todos. Essa mentalidade, segundo o autor, é o que permitia que o amor sacrificial do pilar anterior fosse sustentável. Sem essa unidade, a generosidade teria sido destruída pelo ressentimento, pela inveja. Ok, então o quadro que o autor pinta é de uma comunidade incrivelmente bem estruturada por dentro. Temos palavra, comunhão, oração, reverência, amor prático e unidade. A estrutura é tão forte que parece um fim em si mesma. Parece, mas não é. E o crescimento explosivo que a gente mencionou no início. Onde ele entra? E essa é a grande virada na análise. O sétimo pilar não é algo que eles faziam, mas algo que eles recebiam. É a ação soberana de Deus. Ah, claro. Depois de descrever toda essa saúde interna, o texto de Atos termina com a frase definitiva. E o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava. A ênfase está aí. Total. A ênfase do autor é total nessa expressão. O crescimento não era fabricado por eles. Não era fruto de uma campanha de evangelismo. Era consequência divina e natural de um corpo saudável. Um organismo saudável cresce. Cresce e se reproduz. Era Deus agindo em resposta à ordem e à saúde da casa. Então, se a gente conectar tudo, a tese central do autor
é que existe um fluxo bíblico que não pode ser invertido. Primeiro vem a organização interna, a saúde da comunidade, Isso. e só depois vem o impacto externo. É isso. Exatamente, ele é muito enfático nisso. O evangelismo deles não era uma atividade para compensar a falta de amor ou a desunião. Era o transbordamento de uma vida que já era plena. Eles não saíam para a rua como uma fuga dos problemas internos. De jeito nenhum. Eles impactavam a cidade porque estavam tão cheios de vida, tão alinhados com a palavra e tão unidos em amor, que essa vida simplesmente vazava para fora. Contagiava quem estava por perto. Certo. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? O autor usa esse modelo de Atos para fazer um alerta, quase um diagnóstico dos problemas atuais. Sim, e é a parte mais contundente do texto. Ele faz uma pergunta retórica. Uma igreja espiritualmente desorganizada, cheia de divisões, fofocas, pode gerar uma obra genuinamente abençoada por Deus? E a resposta dele é não. É um não bem claro, baseado em textos como Deus não é Deus de confusão e um reino dividido não subsiste. Ele argumenta que, onde há desordem interna, o ambiente espiritual fica contaminado. Pode até ter muita atividade, muitos eventos, Uma agenda lotada. mas na visão dele, a plenitude do poder de Deus não estará ali. Isso me faz pensar numa tendência que a gente vê muito hoje, que o autor critica diretamente. A de buscar fora o que não se constrói dentro. Exato. Aquela ideia de focar toda a energia em eventos de evangelismo, em ações sociais, enquanto a comunidade por dentro está... Fraturada. Exato. O texto chama isso de uma inversão perigosa do princípio de Atos. A fonte critica a ideia de usar o trabalho na rua como uma desculpa para não ter que lidar com a falta de perdão, com a ausência de comunhão verdadeira. Com a desorganização interna. Isso. Ele chega a dizer que quando a atividade externa vira uma fuga dos problemas de dentro, algo está fundamentalmente doente. Ele até menciona aquela frase, o que você procura na igreja está lá fora. Já ouvi isso. Ele concorda que o evangelho é para fora, claro, mas alerta que essa verdade não pode jamais ser um pretexto para negligenciar a saúde do corpo. A ação externa, para ser autêntica, precisa ser um transbordamento, não uma compensação. Em resumo, então, a grande ideia que o texto nos deixa é que o poder de Atos 2 não era um método a ser copiado, com 7 passos para o sucesso. De forma alguma. Era consequência de uma vida comunitária que era profundamente saudável e bem alicerçada. Era sobre ser a igreja antes de fazer o trabalho da igreja. Perfeito. Os pilares palavra, comunhão, oração, temor, amor, unidade não eram uma checklist, eram nos sinais vitais de um corpo saudável. E a consequência disso? Era a livre ação do Espírito Santo que trazia o crescimento. Sem essa base, o autor conclui de forma bem direta, o que sobra é só ativismo religioso, uma casca sem o conteúdo. Uau! E ele finaliza com uma imagem muito poderosa. Deus primeiro organiza a casa, depois manifesta o poder. A ideia é que o avivamento segue um caminho. Começa no altar, com a reverência, passa pelo coração da igreja, curando relacionamentos, e só então, quando a casa está em ordem, esse poder transborda e alcança a cidade. É uma lógica de dentro para fora em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E isso nos deixa com uma reflexão final. O texto foca o tempo todo na saúde coletiva, na saúde da comunidade, como pré-requisito para o impacto externo. Sim. E isso nos provoca levar a pergunta ao nível mais fundo. Será que esse mesmo princípio, a saúde interna precedendo o fruto externo, não se aplica com a mesma força e na mesma ordem na vida de cada indivíduo? O quanto a ordem, a paz e a saúde do nosso mundo interior determinam a real eficácia e, mais importante, a autenticidade de tudo que a gente faz no mundo exterior.